Senhor fez um pacto, uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E Deus prometeu abençoar esse povo, esses povos. E através desse pacto, o Senhor prometeu abençoar uma nação chamada Israel. E naquele tempo nasceu um menino. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não para os anciões, para os jovens. Os jovens sabem de quem que eu estou falando? Quem? Moisés, é verdade. Naquele tempo nasceu Moisés. Moisés era um menino formoso, parecido contigo mais ou menos assim. Parecido comigo, na altura, na beleza. É brincadeira, viu? Estou fazendo uma conjuntura, estou comparando aqui, a Bíblia não fala isso, viu? Mas eu imagino que Moisés era assim. E naquela época Moisés nasceu, e a Bíblia fala que ele era um menino formoso. Só que naquela época se levantou um rei do Egito, Faraó. E esse Faraó, ele não sabia do pacto, ele não sabia nada da história de José, não sabia nada da aliança que Deus havia feito no passado com aqueles povos. E naquela época, o povo hebreu começou a se multiplicar na terra do Egito. Houve fome e o povo começou a se multiplicar. Aí, por determinação de Faraó, que não sabia nada a respeito de Abraão, Isaac, Jacó e nem tampouco de José, ele mandou perseguir os israelitas. Né? Naquela época, todo varão, considerado varão, não varoa, ele determinou que sacrificasse. E nesse período, a mãe de Moisés, nasceu Moisés. Ele ficou durante 3 meses com a sua mãe. E nesse período, naquela pressão toda de Faraó, determinando que teria que acabar com os hebreus, ela resolveu fazer um bercinho e colocá-lo no rio. Né? A Bíblia fala que ela colocou ele no rio ali, fez um bercinho, cobriu ele com betume e colocou no rio. E a Bíblia fala também que de longe a sua irmã, a irmã de Moisés, acompanhava o trajeto para ver onde ia dar. Né? Mas a certo determinado ponto, a filha de Faraó estava tomando banho com as suas criadas. E ela, vendo tudo aquilo, aquele bercinho, acolheu aquela criança. E logo em seguida a irmã de Moisés chegou e falou: "Você quer que eu vou chamar uma mãe hebreia para amamentá-lo?" Ela falou: "Tudo bem, ele vai chamar." E nesse período chamou a mãe de Moisés. E ele ficou ali com a mãe de Moisés. Moisés ficou ali com a sua mãe. E a filha de Faraó prometera salário para ela cuidar da criança. E ela cuidou. E Moisés ali foi crescendo na sabedoria dos egípcios ali. Ele foi crescendo, ele foi uma pessoa muito culta ali, porque ele vivia ali no meio dos palácios, ali onde estava a família de Faraó. Então ele era assim, uma pessoa muito abençoada ali. Mas passados 40 anos, ele resolveu rejeitar tudo aquilo que o Egito oferecia para ele na época. Até mesmo ele chegou ao ponto de falar que rejeitar a maternidade, no caso a filha de Faraó. Ele chegou a negar. Ele falou que não gostaria de ser chamada da filha de Faraó. Ou seja, ele largou tudo. Largou as riquezas do Egito, largou o seu conforto para seguir a Deus. E durante esses 40 anos, o Senhor o chamou. O Senhor apareceu numa sarça, onde o Senhor disse ali, apareceu a ele, Deus se revelou como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ali Deus estava mostrando para ele o chamado que Deus tinha para a vida dele. Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel. Porque o clamor do povo daquela época chegou aos ouvidos do Senhor. E o Senhor desceu na sarça ali para resgatar aquele povo do pecado, da escravidão, da servidão, do serviço pesado que o povo israelita vivia ali no Egito. E Moisés, por sua vez, o Senhor primeiro chamou ele, segundo capacitou Moisés. A partir do momento que o Senhor chamou Moisés, o Senhor capacitou. E o Senhor deu grandes poderes a Moisés, de modo que o povo murmurava, não sabia, o povo queria carne,
Moisés orava e o Senhor dava. O povo reclamava que estava com fome, o Senhor